Olá, eu sou Leonardo, do canal Orientação para Concurso. Hoje eu vou trazer dois assuntos interessantes, um de matemática e um de português, baseado em materiais para o concurso da Educação Petrolina, cuja prova vai ser agora em fevereiro, no dia 8. Em matemática, eu vou falar sobre equação do primeiro grau, que pode sempre ser escrita na forma ax mais b igual a zero, onde a e b são os que a gente chama de coeficientes. E o a vai estar sempre acompanhado da incógnita. Quando você isola x, fica x igual a menos b sobre a. Esse resultado de x é o que a gente chama de raiz da equação. Para exemplificar melhor, a gente vai pegar a seguinte equação: 2x menos 4 igual a zero. Passando o menos 4 para o outro membro, o segundo termo, a gente tem 2x igual a 4. X igual a 4 sobre 2. X é igual a 2. Aí você faz a verificação. Ó. 2x menos 4 igual a zero é 2 vezes 2 menos 4 igual a zero. 2 vezes 2, 4. Menos 4 é zero. Então, confirmando, o 2 é a raiz da equação. Agora atente-se para um detalhe, que a maioria das questões não fornecerá uma expressão já pronta. Ou seja, o enunciado vai apresentar informações que permitirão que você construa as expressões para resolver a questão. Quer um exemplo? Aqui, ó. O dobro de um número adicionado 5 é igual ao triplo subtraído 1. Aí você tem que entender a questão. O dobro quer dizer 2, duas vezes, que no caso 2x. Adicionado quer dizer que você vai somar, no caso, mais 5. É igual ao triplo. Triplo é 3. Triplo é 3. Subtraído quer dizer que você vai diminuir. Menos 1. Ou seja, a equação é 2x mais 5 igual a 3x menos 1. Pronto. Qual é o próximo passo? É resolver a equação organizando. O que tem a incógnita vai para um lado e o que não tem vai para o outro lado. Ó, 2x fica no primeiro termo e o 3x que está no segundo vai para o primeiro com o sinal trocado. Fica 2x menos 3x. Aí é igual. O menos 1 você deixa quieto. Já está no segundo termo. Agora, o 5, ele está no primeiro. Então, ele vai para o segundo com o sinal trocado. Aí fica menos 1, menos 5. Agora é só resolver. Ó. Menos x igual a menos 6. Aí você multiplica por menos 1. E aí você vai obter x igual a 6. Aí você faça a verificação. Substitua o x por 6. Aí fica 2 vezes 6 mais 5 igual a 3 vezes 6 menos 1. 2 vezes 6, 12. Mais 5 igual a 3 vezes 6, 18 menos 1. 12 mais 5, 17. Igual
18 menos 1, 17. Ou seja, 17 igual a 17. Então, está corretíssimo. O 6 é a raiz da equação. As equações, gente, são constituídas de um primeiro termo. Ó, este aqui é o primeiro termo. Aí tem que ter o sinal de igualdade. Aqui é o primeiro. E depois do sinal de igualdade, você vai ter o segundo termo. A gente pode chamar de primeiro membro e de segundo membro, tá? Ou primeiro termo e segundo termo, que vai estar corretíssimo. Por exemplo, a equação ali abaixo, ó. 2x mais 3 igual a 5 mais x. 2x mais 3 é o primeiro termo. Você tem um sinal de igualdade, 5 mais x é o segundo termo. É possível somar, subtrair, multiplicar, dividir. Desde que, se você fizer isso no primeiro termo, vai ter que fazer no segundo. Tá? Então, ó, olha o exemplo aí, ó. Podemos somar uma unidade em cada membro da equação acima. A equação é 2x mais 3 igual a 5 mais x. Aí somando 1, fica 2x mais 3 mais 1 igual a 5 mais x mais 1. Que aí você vai obter uma nova equação. 2x mais 4 igual a 6 mais x. Agora, se a gente somar menos 4, ou seja, você vai subtrair 4 nos dois membros, fica desse jeito, ó. 2x mais 4 mais menos 4 igual a 6 mais x mais menos 4. 4 mais 4 menos 4 anula. Aí fica 2x igual a 6 mais x menos 4. Passando o x para o outro termo, você vai ter o seguinte, ó. 2x menos x igual a 6 menos 4 vai dar x igual a 2. Você encontrou o resultado. Entenderam aí o processo? Ó, agora veja essa equação. 2 vezes x mais 2 igual a 6 mais x. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Esse 2 aí, ele está multiplicando todo o primeiro termo. Se você dividir ambos os lados da igualdade por 2, você vai ter o seguinte, ó. 2 vezes x mais 2 dividido por 2 igual a 6 mais x dividido por 2. Se você vai dividir um termo, terá que dividir o outro. O 2 que estava multiplicando o primeiro membro, agora está dividindo o segundo. Tá vendo? Assim, sempre que o número ou variável estiver multiplicando ou dividindo um dos termos da igualdade, pode passar para o outro lado, bastando para isso inverter a operação. Está multiplicando, passa dividindo. Uma coisa que vocês não podem fazer é quando um número está apenas multiplicando a incógnita, que é o caso dessa equação aí. 3x mais 1 igual a 6 mais x.
Não pode, gente. Não pode. Você não pode tirar o 3 dali, que está multiplicando a incógnita, e passar dividindo o segundo termo. Não pode. Porque o 3 só está multiplicando a incógnita. E não todo o membro. Ou o termo. Tá entendendo? Não, não faça isso. Que fica errado. Ó, o número 3 estava multiplicando x e foi transferido para o outro lado da igualdade, dividindo o segundo termo. Porém, ele não está multiplicando todo o primeiro termo. Por isso, não pode passar para o outro lado, dividindo o segundo. O correto é você, primeiramente, passar o número 1, que estava somando, para o outro lado. Aqui, ó. 3x igual a 6 mais x menos 1. E o x que está no segundo termo vai para o primeiro, com sinal trocado. Olha lá. 3x menos x igual a 6 menos 1. Aí você resolve a equação. 2x igual a 5, x igual a 5 sobre 2. Entenderam? Quando estamos diante de uma equação e queremos descobrir o valor de uma variável, basta passar todos os termos que contêm a variável para um lado e as que não contêm para o outro lado. Olha essa equação aí, ó. 3x mais 3 igual a x mais 7. Você quer descobrir o valor de x. Primeiramente, passe para o primeiro termo tudo que tiver a incógnita, no caso o x. E passe para o segundo tudo que não conter a incógnita. Aí fica assim, ó. 3x menos x igual a 7 menos 3. Veja que na equação original, o 3 está somando. Vai para o segundo termo, subtraindo. O x, que está no segundo termo na equação original, ele está somando. Então, vai para o primeiro termo com sinal trocado. Aí fica justamente daquele jeito, ó. 3x menos x igual a 7 menos 3. Que vai dar 2x igual a 4. X igual a 4 sobre 2. X igual a 2. Que é a raiz da equação. 3x menos x. Aliás, 3x mais 3 igual a x mais 7. Quando você substitui o x por 2, ó, 3 vezes 2 é 6. Mais 3 dá 9. Igual a 2 mais 7 é 9. 9 igual a 9. Entenderam? Ó, quando você vai resolver uma equação, primeira coisa que você tem que observar: a presença de parênteses, colchetes ou chaves? A presença? Se tiver, primeiro você resolve as operações que estão neles. É como nas expressões numéricas, que primeiro a gente resolve o parênteses, depois o colchete e por fim as chaves. Com a equação também é desse jeito. Primeiro parênteses, depois colchetes e por fim o que está entre chaves.
E aí você vai resolver as operações. Se tiver potenciação e radiciação, você resolve primeiro, para depois partir para a multiplicação. Entenderam? Primeiramente, parênteses, depois colchetes e por fim as chaves. E entre as operações é potenciação ou radiciação, quem vier primeiro. Na sequência, multiplicação e a divisão. E por fim, adição e subtração. Essa é a sequência de resolução. Agora, as questões não vão trazer tudo pronto, não. É importante você saber interpretar o enunciado e montar a equação. É como eu falei lá no começo. O dobro do número e um número adicionado 5 é igual ao triplo subtraído 1. Ou seja, 2x mais 5 igual a 3x menos 1. Tem que saber interpretar o enunciado. Olha aqui, ó. Frases recorrentes e linguagem matemática. Quando fala o dobro de um número, é 2x. A metade de um número, x sobre 2. O triplo de um número, 3x. A quarta parte de um número mais 5, x sobre 4 mais 5. O triplo da diferença entre um número e 1. Olha aí o detalhe, ó. Olha o detalhe aí, ó. 3 vezes x menos 1. X menos 1 dentro do parênteses. Tá vendo? E aí você vai fazer a distributiva, que vai ser 3x menos 3. Quando o enunciado trouxer essas informações, você já vai saber. O triplo da diferença entre um número e 1 é 3 vezes x menos 1. A metade de um número, x sobre 2. Se fala assim, a terça parte de um número, x sobre 3. Entenderam? Olha o exemplo aqui, ó, para a gente encerrar. Pegando o triplo da diferença entre um número e 1, somado com o dobro desse mesmo número, igual ao dobro desse número somado 6. Ou seja, mais 6. Aí você monta a equação. 3 vezes x menos 1 mais, aí fecha o parêntese, que é importante isso, viu, gente? Mais 2x igual 2x mais 6. Aí tudo que tiver x vai para um lado e tudo que não tiver vai para o outro. Olha lá. 3x menos 3 mais 2x igual a 2x mais 6. Aí organizando tudo, ó. 3x mais 2x menos 2x igual a 6 mais 3. Repara que eu tenho 2x positivo e 2x negativo. Sinais opostos, você anula. Vai dar 0. 2x menos 2x é 0.
Então fica 3x igual a 9. Isolando x, 9 fica igual a 9 sobre 3 e x vai dar 3. E aí você verifica. Volta lá na equação e substitua o x por 3. Aí fica assim, ó. 3 vezes 3 menos 1 mais 2 vezes 3 igual a 2 vezes 3 mais 6. Eu não disse que primeiro tem que resolver as operações dentro dos parênteses? Pois é. 3 vezes 3 menos 1 dá 2. Aí fica 3 vezes 2 mais 6 igual a 6 mais 6. 6 mais 6. Aqui é o mais, tá, gente? Ó. 6 mais 6 igual a 12. 12 igual a 12. Tá vendo aí? É um assunto fácil de entender, gente. É só você ter paciência, saber interpretar as questões, né, os enunciados, e montar a respectiva equação. Agora a gente vai para português, onde eu vou falar de regência e transitividade. Essa parte de português, no caso de gramática, tem conexão com a sintaxe, principalmente no estudo das funções sintáticas. Você tem 5 classificações, 5 transitividades. Verbo intransitivo, tem o transitivo direto, o transitivo indireto, o bitransitivo e o de ligação. Cada um vai ter uma função sintática. Por exemplo, o verbo intransitivo vai pedir um adjunto adverbial. E geralmente vai aparecer a preposição em. Por exemplo, você mora em São Paulo. Em São Paulo, adjunto adverbial de lugar. O verbo morar tem sentido completo e ele é um verbo intransitivo. Agora, o transitivo direto e o intransitivo, e um transitivo indireto, são dois complementos que vão, como é que eu posso dizer? São duas transitividades que vão exigir complemento. A diferença é que o transitivo direto vai exigir um complemento sem preposição, que no caso é o objeto direto. Já o transitivo indireto vai exigir um complemento com preposição. Olha, o prefixo in é negação. Quer dizer que vai ter um obstáculo, que nesse caso é a preposição. Só que aí a gramática resolveu juntar os dois. Aí você tem o verbo transitivo direto e indireto. Um exemplo é o verbo informar. Informei o ocorrido ao delegado. Informei o quê? O ocorrido. Informei a quem? Ao delegado. Quando eu pergunto a quem, esse a é a preposição.
seja, o verbo informar, ele é transitivo direto e indireto. E o verbo de ligação vai ter como função o predicativo. Aí você tem, por exemplo, o verbo ser. Eu vou detalhar um pouquinho mais já na sequência sobre as 5 transitividades. E lembre-se de uma coisa: a transitividade depende sempre do contexto. Em regra, um verbo assume uma determinada transitividade. Mas, dependendo do contexto, pode assumir outra transitividade. Olha aqui o verbo intransitivo. É como eu falei, do verbo morar. O verbo morar tem sentido completo. Então não precisa exigir um complemento. E ele vai aceitar adjunto adverbial. E aí você vai perguntar: onde? Como? Quando? Desculpa aí. Olha os exemplos. A festa acabou. O verbo acabar tem sentido completo. Acabou. A festa acabou. Agora se eu pergunto, quando? Aí a resposta é de manhã. Se eu pergunto onde? Aí a resposta é no calçadão. Entenderam? As crianças chegaram da escola. Olha, eu vou deixar esse exemplo junto com o último ali embaixo, pro final, tá? Que tem um pequeno detalhe aí. Ó, eles jogaram no campo de futebol. Jogar, sentido completo. Jogaram onde? No campo de futebol. Eu saí de casa. Eu saí de onde? De casa. Aí você tem o adjunto adverbial de lugar. Assim como no exemplo que eu falei. Eles jogaram no campo de futebol. No campo de futebol, adjunto adverbial de lugar. Eu estou na academia. Eu estou onde? Na academia. Entenderam? Aí vamos para o verbo chegar. Olha, geralmente o verbo chegar rege preposição a. Como no exemplo ali, ó. Eu cheguei às 19 horas. Nesse caso aí, o verbo chegar rege a preposição a. E como é que eu sei? É só você olhar ali, o detalhezinho ali, ó. O as, com a crave. Quer dizer que ali tem a preposição. Ou seja, a preposição a está presente. Mas se eu pego o segundo exemplo, ó, as crianças chegaram da escola. As crianças chegaram de onde? Olha, veja que o contexto da transitividade do verbo chegar muda. Tá entendendo? Em um exemplo, está regindo a preposição a e no outro a preposição de. Mas geralmente é a preposição a que tem que ser utilizada.
O da escola é o adjunto adverbial de lugar. Outro exemplo, ó. Eu cheguei às pressas. Eu cheguei como? Às pressas. Foi o modo como eu cheguei. Às pressas é o adjunto adverbial de modo. Entenderam? Ó. Agora falando do verbo transitivo direto. Ele vai exigir um complemento. Isso é lógico. Agora é sem preposição. Mas primeiro é o seguinte. Você tem que seguir esse passo. Identificou o verbo? Primeiro, você vai identificar o sujeito da oração. Aí você pergunta, quem ou que é que mais verbo? E a resposta é o sujeito da oração. Aí pronto, achou o sujeito? Aí o próximo passo é perguntar o que ou quem? E a resposta é o objeto direto. E você vai ter que lembrar algo ou alguém. Mas tome muito cuidado quando vocês perguntarem o que ou quem ao verbo. Tome muito cuidado. Por quê? Porque o sujeito pode aparecer depois do verbo. Olha os exemplos. Ó. Os professores comentaram o assunto. Quem é que comentaram o assunto? Os professores. Então já achei o sujeito. Os professores comentaram o quê? O assunto. O assunto é o objeto direto. Olha, eles jogaram bola no campo de futebol. Veja que no slide anterior eu falei que eles jogaram no campo de futebol. O verbo jogar, naquele exemplo, era um verbo intransitivo. Aqui, ele já é um verbo transitivo direto. Quem é que jogaram bola no campo de futebol? Eles. Eles jogaram o quê? Bola. Bola é o objeto direto. E no campo de futebol? No campo de futebol, adjunto adverbial de lugar. Assim como no exemplo aí, ó. Eu jantei na lamparina. O verbo jantar é intransitivo aí. Eu jantei onde? Na lamparina. Mas olha o contexto mudando no exemplo abaixo. No outro exemplo. Eu jantei pizza. Aí já é verbo transitivo direto. O verbo jantar. Quem é que jantou pizza? Eu. Eu jantei pizza. Eu jantei o quê? Pizza. Pizza é o objeto direto. Agora eu queria chamar a atenção para o segundo exemplo ali. Não encontraram o dinheiro perdido. Lembra que eu falei que era para vocês terem cuidado quando perguntarem ao verbo o que ou quem? Aí, ó. Aí o exemplo. Não encontraram o que? O dinheiro perdido. Você consegue fazer a pergunta do sujeito aí?
Quem é que encontraram o dinheiro perdido? Você consegue? Não consegue. Por quê? Porque o sujeito não está no começo da oração. Ele está depois. Ou seja, você tem um sujeito pós-posto. Tá vendo aí, ó? Não encontraram o quê? O dinheiro perdido. O dinheiro perdido é o sujeito da oração. Olha o exemplo aí, ó. Viu a bola. Aí a banca destacou a bola. Aí ela quer saber, a bola é objeto direto ou é o sujeito da oração? Você consegue fazer a pergunta do sujeito? Quem é que viu a bola? Você consegue. Consegue. Quem é que viu a bola? A resposta é ele. Ele viu a bola. Nesse caso aí, nós temos um exemplo de sujeito oculto. Um sujeito desinicial, que ele está implícito. Você não consegue ver ele ali, na oração, mas pela terminação do verbo, você entende que ele está implícito. Então, se eu tenho um sujeito, a bola só pode ser objeto direto. Entenderam? Nesse caso, a resposta aí seria a letra A, objeto direto. Olha o outro aí, ó. Ocorreram muitas risadas. Eu consigo jogar a pergunta do sujeito aí? Não consigo. Então quer dizer que o sujeito está depois do verbo. Que nesse caso aí, muitas risadas. Ocorreram o quê? Muitas risadas. Então assim, gente, quando você identificar o verbo, o primeiro passo é encontrar o sujeito da oração. Porque como eu expliquei agora, o sujeito pode aparecer depois. Geralmente aparece no começo da oração, mas ele pode aparecer depois. E aí vai fazer com que você acabe errando a questão. Principalmente quando vai perguntar o que ou quem ao verbo. Por quê? Porque o sujeito vai aparecer depois. O que você pensava que era objeto direto vai ser o sujeito da oração. O verbo transitivo indireto, ele também existe um complemento, mas só que com preposição. Aí você vai fazer a mesma pergunta do objeto direto, só que você vai incluir a preposição. Preposição mais que ou quem. É preposição mais algo ou preposição mais alguém. Olha os exemplos. Não se confiam nos políticos desonestos. Não se confiam em quê? Nos políticos desonestos. O verbo confiar é VTI. Por quê? Porque naquele ali, ó, no nos, você tem a preposição em. Em mais os. Preciso de um bom material de português. Preciso de quê? De um bom material de português. Então o verbo precisar, transitivo indireto. Refiro-me às questões do concurso. Refiro-me a quê?
as questões do concurso. O verbo aí é transitivo indireto. Olha o as ali com a crase. Vocês têm que lembrar disso, viu, gente? Se tiver crase, é porque tem a preposição a. E a preposição está ali, na crase. Mateus fugiu de casa. Nesse primeiro contexto, o verbo fugir é intransitivo. Agora, se eu falo que Mateus fugiu da mulher, aí sim, o verbo fugir é transitivo indireto. Porque está regendo a preposição de, que está ali no da. O da é de mais a. Entenderam? Aí, como eu falei lá no começo da apresentação, sobre a parte de português, a gramática resolveu juntar tudo. Aí criou o transitivo direto e indireto, que nas provas pode aparecer como bitransitivo. Vai exigir os dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Aí você vai fazer as duas perguntas, o que ou quem, ou preposição mais que ou quem, que são as perguntas dos dois complementos. Olha aí, ó. Entregar os materiais aos professores. Entregaram o quê? Os materiais. Entregaram a quem? Aos professores. Os materiais é o objeto direto. E aos professores é o indireto. Porque olha a preposição ali junto do artigo. Entenderam? Informaram o assunto aos policiais. Lembra-se do exemplo que eu dei? Informei o ocorrido ao delegado. Aí o exemplo. Tá vendo? O verbo informar é transitivo direto e indireto. Informaram o quê? O assunto. O assunto é o objeto direto. Informaram a quem? Aos policiais. Aos policiais é o indireto. O OI. Disse muitas verdades ao filho. Disse o quê? Muitas verdades. Muitas verdades é o objeto direto. E eu faço a seguinte pergunta. Disse a quem? Ao filho. Ao filho é o objeto indireto, porque tem a preposição. Agora o verbo falar, olha isso. Ó. Você tem o seguinte, ó. Ele falou a verdade. Ele falou o quê? A verdade. Mas vem cá, esse a aí não é preposição não? É não. Ele é apenas o artigo. Nesse contexto, o verbo falar não rege preposição. Portanto, ele é um verbo transitivo direto. E a verdade é o objeto direto. Só que se eu falar assim, ó, ele falou aos pais. Aos pais contém a preposição a. Então, é um objeto indireto e o verbo falar é transitivo indireto. Aí você juntou os dois. Só um momentinho aqui. Aí você juntou os dois
Ele diz assim, ó. Ele falou a verdade aos pais. O verbo falar vai ser transitivo direto e indireto. Por quê? Porque tem os dois complementos. A verdade é o objeto direto e aos pais o indireto. Beleza? E por fim, você tem o verbo de ligação, que não vai expressar ação. Ele liga o predicativo, né, que é uma característica, ao sujeito. Aí você tem os seguintes exemplos de verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, permanecer, tornar-se, andar no sentido de estar. Mas lembre-se de uma coisa: só serão verbos de ligação se indicar característica. Se não indicar característica, quer dizer que será um verbo de ação. Olha aí, ó. A população é submissa aos políticos. Submissa é uma característica da população. Então, o nesse caso aí, é o verbo ser. E como submissa é uma característica, então temos um verbo de ligação. Eles estavam cansados. Cansados é uma característica. Então, estavam é verbo de ligação, que é o verbo estar. O líquido se torna gás após o processo. Vocês lembram dos estados físicos da matéria? Sólido, líquido, gasoso, quando a gente estudava lá em ciências, no ensino fundamental? Aí, ó, o líquido vai se tornar um gás após o processo. Gás aí é a característica do líquido. Então, o verbo tornar, tornar-se, é verbo de ligação. E para terminar, olha aqui os 8 exemplos que eu separei para a gente. Pedro saiu a pé. O verbo sair, porque aí está destacado o a pé. Pedro saiu, o verbo sair é verbo intransitivo. Pedro saiu como? A pé. A pé é o modo que Pedro saiu. O muro caiu. Caiu está no sentido completo. Não precisa de complemento. É do verbo cair. Então é verbo transitivo. É um verbo intransitivo. Preciso de carinho. Quem precisa, precisa de algo. Verbo transitivo indireto. Tá marcado aí o de carinho, mas era para marcar o verbo preciso. O verbo precisar. Comprei um terreno e construí a casa. Comprei o quê? Um terreno. Verbo transitivo direto. E construí o quê? A casa. Também verbo transitivo direto. Nesse quarto exemplo. Olha o próximo. Pedro está zangado. Está é verbo de ligação. Por quê? Porque zangado é uma característica de Pedro. Naquele momento. Tá? Pedro vai estar sempre zangado? Nem sempre. Mas naquele momento, ele está. Olha o exemplo aí do que eu falei agora há pouco.
sobre a questão do sujeito. Só que aí, ó, é uma oração sem sujeito. Oferecer o quê? Um carro. Ofereceram a quem? Ao aniversariante. É o verbo transitivo indireto, direto e indireto. Perdão. É o verbo transitivo direto e indireto. O verbo oferecer, nesse caso aí. O livro pertence a Maria. O verbo pertencer é transitivo indireto. Tá, mas onde está a preposição? Está lá na crase. Está na crase. A mais A. A preposição está ali. Pertence a quem? A Maria. Informei a data dos exames aos alunos. Aí outro exemplo com o verbo informar. Transitivo direto e indireto. Informei o quê? A data. A data é o objeto direto. Informei a quem? Aos alunos. Aos alunos é um objeto indireto. Sonhei um sonho guinholesco. Verbo transitivo direto. Beleza, gente? Então é isso. Fico por aqui e até a próxima. Ok? Abraço.